Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo no informativo de jurisprudência número 861 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É material fresquinho de 9 de setembro de 2025. Exato. São as decisões mais recentes de uma das cortes mais importantes para quem estuda direito no Brasil. E a gente sabe que muitos que acompanham a gente estão aí na luta da faculdade ou focados nos concursos, né? Então, a nossa ideia aqui é descomplicar, traduzir essas decisões para uma conversa clara, sem aquele juridiquês pesado. É isso aí. O objetivo é que a informação fique, que ajude mesmo na preparação. Ah, e um recadinho rápido antes da gente começar. Aqui na descrição tem o link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Uhum. É um material complementar, sabe? Com perguntas e respostas para ajudar a fixar o conteúdo dos informativos. E, claro, quem adquiriu o e-book dá uma força enorme para a gente continuar com esse trabalho. Com certeza. Ajuda bastante. Então, bora lá. Vamos analisar essas decisões. Começando com a primeira turma, temos o RMS 72.765, lá de Rondônia. Direito administrativo na área. Certo. A discussão aqui é a seguinte. A administração muda o jeito de calcular um adicional, tipo insalubridade ou periculosidade. Aí, mesmo o servidor continuando no mesmo batente, com o mesmo risco, o salário total diminui por causa dessa mudança no cálculo. Isso fere a irredutibilidade de vencimentos? Olha, essa é uma questão delicada. O STJ teve que fazer uma distinção bem importante. Uma coisa assim é se a condição de trabalho mudou, o lugar deixou de ser insalubre, por exemplo, aí tudo bem, acabou a razão para o adicional, ele pode ser cortado, não tem discussão. Certo, a causa desapareceu. Isso. Agora, a segunda situação é o problema. O servidor continua lá, na mesma condição de risco, mas muda a lei, muda a norma, muda a base de cálculo e o valor que ele recebe no fim do mês é menor. E aí, como fica? E foi justamente aí que o STJ bateu o martelo, né? Nessa segunda hipótese, se as condições de trabalho continuam as mesmas, iguaizinhas, mas a mudança na forma de calcular achata o salário total? Aí sim, o STJ entendeu que isso ofende, mesmo que indiretamente, a garantia da irredutibilidade. O salário não pode diminuir desse jeito. Tem que compensar a diferença, então. Exatamente. O tribunal disse que a diferença tem que ser paga. E olha, isso nem é tão novo assim. Já tinha outros julgados, como o RESP 379517, que apontavam nessa direção. Mudar a base de cálculo é legítimo, desde que não reduza o valor nominal que o servidor recebe. Ah, então aquela história de ser verba propter laborem paga pela condição do trabalho não muda nada nesse caso. Não nesse ponto específico. O que o STJ focou foi: as condições de trabalho perigosas continuam. Sim, a mudança no cálculo resultou em pagamento menor. Sim, então tem que ajustar para não ter redução. O impacto real no bolso é que foi decisivo. Entendido. Seguindo na primeira turma, agora um agravo interno, o aginte no RESP 2.168.820, do Rio Grande do Sul. Processo civil e bem de família. Tema recorrente. Imagina assim, um imóvel é claramente um bem de família. O dono morre, o imóvel vai para o inventário. Nesse período, enquanto o inventário rola, ele pode ser penhorado para pagar a dívida fiscal do falecido. Pois é. As instâncias anteriores tinham entendido que sim. O raciocínio era que, durante o inventário, o bem é do espólio, né? Aquela massa de bens. Certo. E só depois de pagar as dívidas do espólio e o imóvel passar para o nome do herdeiro, é que a proteção de bem de família voltaria a valer para esse herdeiro. Mas o STJ pensou diferente, né? Pensou bem diferente. A tese que prevaleceu foi que a proteção do bem de família não é suspensa só porque o dono morreu e o bem está em inventário. Ela continua valendo para proteger a família que mora ali. Ah, interessante. Então a morte do devedor não apaga a proteção automaticamente. Exatamente. A proteção é para a entidade familiar, para moradia. O STJ disse que a decisão anterior
contrariava a jurisprudência e citou até outro RESP 1217827, não precisa esperar o fim do inventário. E o que aconteceu com o caso, então? Mandaram de volta para o tribunal de origem. Para quê? Para analisar se o imóvel preenche os requisitos de bem de família para a herdeira que ficou morando lá. A proteção acompanha a necessidade de moradia da família. Claríssimo. Mudando para a segunda turma, o RESP 2.117.618 do DF, direito administrativo de novo, agora sobre serviço militar. Aquela dúvida, o tempo que o sujeito passa no serviço militar obrigatório, aquele primeiro ano, conta ou não conta para o limite máximo de permanência do militar temporário voluntário? Aquele limite de 8 anos, 96 meses? Boa pergunta. A Lei do Serviço Militar, a 4.375 de 64, ela diz que o tempo de serviço começa na incorporação e que o limite para prorrogar é de 96 meses, podendo ser contínuo ou não. Certo. E a lei fala alguma coisa sobre ser obrigatório ou voluntário para essa conta? Então, esse é o ponto. A lei não faz essa distinção. Ela fala em tempo de serviço militar de forma geral para esse limite. Ah, então a conclusão do STJ foi... Foi direta. Sim, conta tudo. O tempo de serviço obrigatório entra na conta do limite máximo de 96 meses do temporário. É aquela máxima, né, onde a lei não distingue... Não cabe ao intérprete distinguir. Exato. O cálculo do tempo máximo de permanência engloba os dois períodos, obrigatório e voluntário, soma tudo. Entendido. Agora, ainda na segunda turma, um tema mais sensível. RMS 70.921 do Pará. Investigação social em concurso para a polícia, para a área de segurança. Sempre polêmico. A pergunta-chave. Um candidato pode ser eliminado só porque está respondendo um processo criminal, mesmo sem ter sido condenado ainda, sem trânsito em julgado? Olha, a regra geral, que vem lá do STF, do tema 22, é que não pode. A presunção de inocência é muito forte, né? Então, ter só um inquérito ou uma ação penal rolando, em tese, não seria motivo para eliminar. Só que tem um mas aí, né? Especialmente para a carreira policial. Tem um mas importante. O próprio STF já sinalizou exceções, como no caso de Minas Gerais, o R1358585. E o STJ também segue essa linha. Para essas carreiras, a investigação social não é só olhar a ficha de antecedentes. Ela é mais ampla, então. Bem mais ampla. Ela avalia a conduta moral, a conduta social do candidato. Pensa bem, são cargos que envolvem porte de arma, poder de polícia, lidar com situações de extremo risco. Exige-se uma retidão, uma probidade maior. O STJ até citou outro caso, o aginte no ARESP 2.490.416. E no caso específico desse RMS do Pará, o que aconteceu? Foi só o processo? Não foi só isso, foi um conjunto de fatores. Tinha um histórico bem complicado, o candidato tinha histórico de tentativa de suicídio, foi denunciado e até pronunciado por homicídio qualificado, embora depois tenha sido absolvido pelo júri. Chegou até prisão temporária preventiva e até uma declaração de incapacidade pela própria PM. Nossa, bastante coisa. Pois é, foi esse conjunto todo que estava previsto como critério de avaliação no edital que justificou a exclusão. Não foi só o processo em si. Entendi. Então o destaque do julgado foi nesse sentido. Exatamente. Que a investigação social para carreiras de segurança pode, sim, considerar condutas morais e sociais que sejam incompatíveis com a função, indo além dos antecedentes criminais formais. É legítimo exigir uma idoneidade moral mais rigorosa para essas funções, desde que haja previsão no edital e a análise seja razoável. Faz sentido. Pulando para a terceira turma, RESP 2176434 do DF, Direito Civil, falando de seguros. Seguro de vida resgatável. Sabe aquele que você pode pegar uma parte do dinheiro de volta em vida? Ah, sim, que funciona meio como um investimento também. Isso. A pergunta é, esse valor que pode ser resgatado, ele também é impenhorável, como a indenização do seguro de vida tradicional? Ótima questão, porque o seguro de vida comum, aquele que paga a indenização para os beneficiários quando o segurado morre,
Esse sim tem uma proteção forte. O artigo 833, inciso 6º do CPC, diz que é impenhorável porque tem um caráter alimentar para quem recebe, né? Certo. Mas esse seguro resgatável tem essa dupla característica. Parte do que você paga é para cobrir o risco de morte, mas outra parte forma uma reserva, um investimento mesmo, que o próprio segurado pode sacar. E aí que está a diferença que o STJ apontou. Exatamente aí. O STJ entendeu que, quando o próprio segurado vai lá e resgata esse valor acumulado ainda em vida, esse dinheiro perde aquela característica de verba futura, alimentar e impenhorável. O financeiro como outro qualquer. E por isso pode sim ser penhorado para pagar as dívidas dele. A proteção do 833-V do CPC não se aplica a esse valor resgatado em vida pelo titular. Entendido. Ainda na terceira turma, o RESP 2.157.955, do Paraná. Esse aqui trata da responsabilidade da Bolsa de Valores, tipo a B3. Certo. Mercado de capitais. A situação é: uma corretora que opera na Bolsa quebra, vai para liquidação extrajudicial, os investidores que operavam por ela tomam prejuízo, a Bolsa pode ser responsabilizada por esses prejuízos por talvez não ter fiscalizado a corretora direito? Primeiro ponto importante que o STJ destacou: isso não é relação de consumo. Ah, não é? Não, a relação é outra. E a responsabilidade da Bolsa, se existir, é subjetiva. Ou seja, depende de provar que ela agiu com culpa ou negligência na fiscalização. Isso está lá no Código Civil, artigos 186, 187, 927 e também na Lei do Mercado de Capitais, a 6.385 de 76, que obriga a Bolsa a fiscalizar os participantes. E no caso concreto, a corretora estava meio mal das pernas financeiramente, operando abaixo do exigido, e a Bolsa sabia disso. Mesmo assim, a corretora quebrou. Houve negligência da Bolsa aí. Então, o STJ analisou o que a Bolsa fez. Ela não ficou parada. Ela abriu processos administrativos contra a corretora, aplicou sanções como advertência, multa e divulgou isso para o mercado. Como as regras do setor dão uma certa margem, uma discricionariedade para a Bolsa escolher como agir e sancionar, e as medidas que ela tomou não foram consideradas totalmente fora de propósito ou omissas, o STJ entendeu que não ficou comprovada a negligência. Mesmo que as medidas não tenham evitado a quebra no final. Mesmo assim, a análise foi se a Bolsa cumpriu o dever de fiscalizar dentro das regras e das suas prerrogativas, e a conclusão foi que sim. E aquele mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP, entra como nessa história? O MRP é um fundo para cobrir parte das perdas dos investidores em certas situações, como fraude ou quebra da corretora. Mas a existência dele não define se a Bolsa foi ou não negligente. Se a Bolsa fosse considerada responsável e o MRP pagasse algo, esse valor seria abatido da indenização total. Mas como aqui não se viu negligência da Bolsa, a discussão sobre o MRP ficou em segundo plano. Entendi. Então, o resumo da ópera é: para a Bolsa ser responsabilizada, tem que provar que ela falhou feio na fiscalização. Se ela agiu, mesmo que sem sucesso total, não tem responsabilidade civil. Exatamente essa linha. Próximo. Também da terceira turma. RESP 2.179.688, processo civil. Uma dúvida prática. Quando é que os sócios passam a responder no processo pelas dívidas da empresa? Aquela história da sucessão processual ou desconsideração da personalidade jurídica? Certo. Basta a empresa sumir do endereço antigo, mudar sem avisar? O teu CNPJ classificado como inapto lá na Receita Federal já é suficiente para jogar a conta para os sócios no processo? Não, não é tão simples assim. A regra processual para que os sócios entrem no lugar da empresa no processo é bem clara. Precisa comprovar que a empresa acabou de verdade, que ela foi dissolvida e que a personalidade jurídica dela foi extinta. É tipo a morte da empresa. E esses indícios, CNPJ inapto, mudança de endereço. O STJ considerou que isso prova a dissolução. Não por si sós.
O CNPJ ficar inapto, o que isso significa na prática? Que a empresa deixou de entregar as declarações obrigatórias para a Receita por 2 anos seguidos. Isso é uma irregularidade fiscal, pode ser revertida, mas não quer dizer automaticamente que a empresa fechou as portas e acabou. E a mudança de endereço sem comunicação? Também não. Pode ser só uma mudança, pode ser uma dificuldade temporária. Sozinho, não prova que a empresa deixou de existir. Então, para resumir o que o STJ disse. Que para rolar a sucessão processual, para trazer os sócios para o polo passivo, com base nisso, é fundamental provar a dissolução e a extinção da pessoa jurídica. Meros indícios como o CNPJ inapto ou mudança de endereço não são suficientes para isso. Precisa de prova mais robusta de que a empresa realmente acabou. Claríssimo. Agora vamos para a quarta turma, agente no ARESP 2330-842 do DF. Direito Civil e uma situação super comum. Qual seria? O Detran fazer a transferência oficial do registro. Aí o comprador vai lá e causa um acidente. Eu, que ainda tô como dono no papel lá no Detran, sou responsável por esse acidente. Ah, clássico. E para essa, o STJ já tem até súmula, né? Tem a súmula 132. Exato, que diz basicamente o quê? A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. É bem direta. Ou seja, o que manda para a responsabilidade civil não é o papel do Detran, é quem realmente estava com o carro, quem era o dono de fato no momento do acidente. E a propriedade de bem imóvel, como o carro, se transfere com a entrega, a transição. Perfeito. O registro no Detran é importante para outras coisas, fins administrativos, fiscais, mas para definir quem paga a conta do acidente, o que vale é quem estava na posse e era o dono real. O julgado só veio reforçar essa súmula. Mas tem um porém aí, né? Uma coisa fundamental para o vendedor se livrar dessa. Tem, e é crucial. O vendedor precisa conseguir provar que ele vendeu e, principalmente, que ele entregou o carro para o comprador antes da data do acidente. Ah, a prova da tradição. Isso, se não tiver como provar isso, um recibo de venda datado, testemunhas, qualquer coisa, aí sim a responsabilidade pode acabar sobrando para quem ainda consta como proprietário no registro. Então, vendeu o carro, guarda o comprovante de venda e entrega como se fosse ouro. Boa dica. Outro da quarta turma. Agente no ARSP 2.007.859 do Paraná. Processo civil, honorários de sucumbência. Execução de dívida. O credor, o exequente, tenta, mas não acha bens do devedor para penhorar. Cansado de procurar, ele meio que abandona o processo, que acaba sendo extinto por isso. Ok, extinção por abandono do autor, no caso o exequente. Exato. A pergunta é: quem paga os honorários do advogado do devedor, executado? Nesse caso, o credor que abandonou a busca ou o devedor que lá no início não pagou a dívida e deu causa a tudo? Aqui entra em jogo o princípio da causalidade. Quem deu causa à necessidade daquela ação de execução existir? Foi o devedor, né? Que não pagou o que devia. Exatamente. E foi essa a lógica que o STJ seguiu. Mesmo que o processo termine por inércia do credor em achar bens, a responsabilidade por pagar os honorários de sucumbência continua sendo do devedor, do executado. Mesmo o credor tendo desistido? Sim, a justificativa é que a dificuldade do credor em localizar bens que, muitas vezes pode ser porque o próprio devedor os escondeu, não apaga o fato original. Foi o não pagamento da dívida que tornou a ação necessária. Certo. Condenar o credor a pagar os honorários nesse cenário seria, como o STJ entende, beneficiar indevidamente o devedor inadimplente. A causa original do processo foi o calote. Então, a conta dos honorários fica com quem deu causa. Faz todo sentido. Ainda na quarta turma, um caso mais processual interno. Agente nos embargos de declaração no RMS 74.656 do Paraná. Ok. O STJ anula uma decisão de um Tribunal de Justiça, um TJ. Para cumprir essa ordem do STJ, o TJ faz um ajuste interno, administrativo, e redistribui o processo. Por exemplo, manda de volta para o desembargador, que era o relator original,
antes da decisão anulada. A parte pode reclamar disso, dizer que violou algum direito dela. Nesse caso específico que o STJ analisou, essa redistribuição interna foi feita exatamente para seguir o regimento interno do próprio TJ. Era uma consequência lógica da decisão do STJ, que anulou atos processuais. Era preciso administrativamente colocar o processo no caminho certo de novo. E o STJ viu algum problema nisso? Nenhum. O entendimento foi que, se essa redistribuição é um ato administrativo interno feito para cumprir o regimento e uma decisão de instância superior, ela não viola direito líquido e certo da parte. Então, basicamente, a organização interna do tribunal. É matéria administrativa deles. Desde que siga as regras internas e seja para dar cumprimento a decisões, não cabe à parte questionar essa gestão interna da distribuição dos processos. Perfeito. Agora entrando na quinta turma. RESP 2215-93 de Santa Catarina. Direito Penal Empresarial. Uma situação interessante. Vamos aí. O sócio administrador de uma empresa. A empresa tem bens penhorados numa execução. A Justiça vai lá e nomeia esse próprio sócio administrador como depositário judicial desses bens penhorados da empresa. Ok, ele fica responsável por guardar os bens da própria empresa por ordem do juiz. Exato. Aí ele vai lá e desvia esses bens, se apropria deles. Ele comete o crime de apropriação indébita qualificada, aquela do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, por ser depositário judicial. Ou o fato de ele ser sócio e os bens serem da empresa dele afasta o crime por não ser coisa alheia? Boa pergunta. A defesa provavelmente alegou isso, né? Que não era bem coisa alheia porque ele era sócio. Exato. E essa tese até colou em instâncias inferiores. Mas a STJ não costuma aceitar essa confusão, né? Tem o princípio da autonomia patrimonial. Justamente. O STJ foi firme nisso. Lembrou que a pessoa jurídica tem patrimônio próprio, separado do patrimônio dos sócios. Isso está lá no Código Civil, no artigo 49A, e vale também para o direito penal. Não dá para misturar as estações. E tem um ponto crucial aí, que é a figura do depositário judicial. Qual é? Quando o sócio assume essa função, ele não está agindo mais só como administrador da empresa dele. Ele está agindo por ordem do juiz, com um encargo público, uma responsabilidade perante a justiça. A posse dele sobre aqueles bens específicos vem da ordem judicial, não da sociedade. Ah, entendi. Muda a natureza da posse dele naquele momento. Totalmente. Ele passa a ter um dever de lealdade e confiança com o judiciário. Desviar esses bens não é só um prejuízo para a empresa ou para os credores, é uma afronta à própria administração da justiça, à efetividade da decisão judicial que determinou a penhora e o depósito. O próprio Código de Processo Civil prevê responsabilidade penal para o depositário infiel. E o STJ já tinha decidido algo parecido antes. Sim, o julgado até mencionou um precedente da sexta turma, o RHC 58234, que já tinha rejeitado essa tese de que a condição de sócio afastaria o crime. Então, qual foi a conclusão final? A conclusão, o destaque do julgado é: o sócio administrador, que é nomeado depositário judicial e desvia os bens da empresa que estavam sob sua guarda por ordem do juiz, comete sim o crime de apropriação indébita qualificada. A condição de sócio não o isenta da responsabilidade penal inerente ao encargo de depositário judicial. O dever com a justiça prevalece. Pesado. Seguindo na quinta turma, a RSP 2492606, do DF. Processo penal e uma dúvida bem prática de processo eletrônico. Prazos eletrônicos sempre geram dúvidas. Aqueles 10 dias que o advogado tem para abrir a intimação eletrônica no sistema, para tomar ciência. Como conta esse prazo? Dias corridos ou dias úteis? E se o prazo começar ou terminar num feriado ou fim de semana, interfere? Essa é clássica. A Lei do Processo Eletrônico, a 11.419 de 2006, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, é quem define isso. E o que ela diz? Ela diz que a consulta tem que ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação pelo sistema.
Se o advogado não consultar nesses 10 dias corridos, a intimação é considerada realizada automaticamente no 10º dia. Corridos, então, sem choro nem vela. Exatamente. O STJ só aplicou o que está na lei. São 10 dias corridos contando do envio. Não importa se o primeiro dia, o último dia ou algum dia no meio cai em feriado ou fim de semana. A contagem não para. Então, o destaque é esse mesmo. Sim, o prazo para consultar a intimação eletrônica é de 10 dias corridos, a partir do envio, ponto final. O que é fundamental é não confundir esse prazo para tomar ciência com o prazo para praticar o ato processual seguinte, contestar, recorrer, etc. Ah, boa. Esse sim, o prazo para praticar o ato, geralmente começa a contar depois que a intimação se considera realizada, seja pela consulta ou pelo fim do 10º dia. E aí sim, normalmente é contado em dias úteis conforme o CPC, mas o prazo para agrir a cartinha eletrônica é corrido. Perfeito. Muito claro. Agora, sexta turma. HRMS 74604, de Tocantins. Mistura direito constitucional e processual penal com um toque de tecnologia global. Interessante. A questão é, a justiça brasileira precisa obter dados, tipo conversas de WhatsApp e registros de e-mail, de uma empresa multinacional gigante que opera aqui no Brasil, mas que guarda esses dados em servidores lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, sei lá. Para conseguir esses dados, precisa pedir ajuda internacional via cooperação jurídica? Ou pode ordenar direto para a filial brasileira? Olha, o Marco Civil da Internet, a Lei 12965 de 2014, já deu uma resposta importante para isso lá no artigo 11. O que ele diz, basicamente? Basicamente que a lei brasileira se aplica assim. Se a empresa estrangeira oferece serviço para o público aqui no Brasil, ou se tem alguma empresa do grupo econômico estabelecida aqui, ela tem que obedecer à legislação brasileira, incluindo as ordens judiciais daqui. Resumindo, lucra aqui, obedece aqui. E o STJ seguiu essa linha. Com força total. O tribunal reafirmou o que já vinha dizendo em outros casos, como no RMS 55109, se a multinacional tem operação no Brasil, ela está sujeita às nossas leis e às ordens da nossa justiça. Ponto. Então não precisa de cooperação internacional. Para pedir dados que estão sob o controle ou guarda dessa empresa, mesmo que fisicamente armazenados fora, quando a ordem judicial brasileira é para investigar crimes ou fatos ocorridos aqui, o STJ entende que é desnecessária a cooperação internacional. A ordem pode ser dirigida diretamente à representação da empresa no Brasil. E a questão da privacidade, do sigilo? Claro, a ordem judicial tem que ser fundamentada, respeitando o direito à privacidade, que está lá na Constituição, artigo 5º, inciso X e X e 12. Mas, como o próprio STJ sempre diz, esse direito não é absoluto. Ele pode ser afastado por uma decisão judicial bem fundamentada, especialmente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então o recado do STJ para as multinacionais é claro. É bem direto. Tem negócios no Brasil? Esteja preparada para cumprir as ordens da Justiça brasileira relativas a esses negócios ou a fatos investigados aqui, mesmo que seus servidores estejam em outro país. A cooperação internacional, nesses casos, seria um caminho mais lento e desnecessário. Entendido. Penúltimo julgado de hoje, também da sexta turma. RSP 2.052.237, de Santa Catarina. Direito Penal, crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Certo, ameaça, pena, detenção ou multa. Exato. A dúvida é sobre esse ou. Ele dá liberdade total para o juiz escolher entre prender ou multar. Ou, por ser a multa uma pena menos grave, o juiz deveria dar preferência a ela. A interpretação literal do ou na lei é de alternatividade, né? Uma coisa ou outra. Não estabelece uma hierarquia tipo, aplique a detenção e só se não der, aplique a multa. E como o STJ vê isso? O STJ já tem um entendimento pacificado sobre isso. A escolha entre aplicar a pena de detenção ou a pena de multa no crime de ameaça cabe sim ao juiz, é discricionariedade dele. Mas uma discricionariedade livre?
Não, uma discricionariedade que tem que ser fundamentada. O juiz precisa analisar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ameaça, como ela foi feita, as condições do réu, tudo aquilo do artigo 59 do Código Penal e justificar por que ele escolheu a detenção ou por que ele escolheu a multa. No caso específico desse RESP, o que aconteceu? O juiz de primeira instância escolheu aplicar a pena de detenção e explicou os motivos na sentença, com base nas circunstâncias do crime. O STJ olhou a fundamentação e considerou que ela era válida, que não houve arbitrariedade. Então o réu não tem um direito automático à multa. Não, ele não tem um direito subjetivo a receber a pena de multa só porque ela existe como opção na lei. A decisão é do magistrado, desde que bem fundamentada, sempre buscando individualizar a pena ao caso concreto. Perfeito. E, para a gente fechar o informativo 861, uma notícia processual importante. Não é um julgado final, mas uma afetação. A afetação de recurso repetitivo, sempre relevante. Exatamente. A terceira sessão do STJ afetou o RESP 2250-709, de Minas Gerais, para ser julgado sob o rito dos repetitivos. Foi criado o tema 1377. E qual é a controvérsia que vai ser definida com força obrigatória para todo o país? A discussão é sobre o crime de poluição. Aquele previsto no artigo 54, caput, primeira parte da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. Certo. Poluição que possa resultar em danos à saúde humana, ou provocar mortandade de animais, ou destruição significativa da flora. Isso. O STJ vai definir duas coisas principais. Primeiro, qual a natureza jurídica desse crime? Se é de perigo abstrato, concreto, de dano. E segundo, e talvez o ponto mais prático, para comprovar esse crime de poluição, é indispensável fazer uma perícia técnica ou outras provas, como documentos, testemunhas, fotos, podem ser suficientes. Nossa, isso é super importante mesmo, porque a exigência ou não de perícia muda tudo na forma de investigar e processar esses crimes ambientais, que são muitos, né? Com certeza. Vai uniformizar o entendimento no Brasil todo sobre a necessidade ou não do laudo pericial para condenar por poluição nesse artigo específico. Vamos ter que acompanhar de perto o julgamento desse tema 1377. Sem dúvida. Ufa! Conseguimos passar por todos os julgados do informativo 861 do STJ. Foi denso, mas espero que essa conversa tenha ajudado a clarear as coisas. A ideia é essa, né? Pegar as decisões e tentar traduzir o impacto prático delas. E para quem está na jornada de estudos, é fundamental acompanhar essa evolução. Totalmente. E fica até uma reflexão, né? A gente viu decisões aqui sobre tecnologia, meio ambiente, responsabilidade no mercado financeiro, direitos sociais. A jurisprudência está sempre correndo atrás para se adaptar à realidade. É verdade. Qual será o próximo grande debate jurídico que vai sacudir as estruturas, que vai exigir novas leis, novas interpretações dos tribunais e que vai impactar diretamente a vida das pessoas e o dia a dia de quem trabalha com direito? Fica a pergunta no ar. Excelente provocação para a gente pensar e, mais uma vez, lembrando que o link para o nosso e-book com questões discursivas está aqui na descrição para quem quiser aprofundar ainda mais. Isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima análise. Até a próxima.